Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Caráter Cristão. Meu nome é Roberto Castilho e nós estamos aqui para a série Conflito dos Séculos. Capítulo de hoje, o 36, no deserto. Vamos para a vinheta. Números 18 fala sobre os direitos e deveres dos sacerdotes e também sobre os dízimos e os levitas. Essa interligação entre o dízimo e o levita. No Números 19 fala sobre a água purificadora e a novilha vermelha. Tá bem? Vamos então para patriarcas e profetas. Lá no Patriarcas e Profetas, logo nos primeiros dois parágrafos, vai falar sobre os 38 anos que o povo ficou ali no deserto por causa da sua rebeldia lá em Cádiz, né? Então, por todo aquele processo, por não confiar em Deus no momento que tinham que confiar, então tudo isso acarretou eles ficarem 38 anos no deserto. E a Páscoa não foi observada durante esse período. Durante esses anos, lembrava-se constantemente ao povo que se achavam sob a reprovação divina. Na rebelião em Cádiz tinham rejeitado a Deus, e Deus durante aquele tempo os rejeitara. Visto que se haviam mostrado infiéis para com o seu concerto, não deveriam receber o sinal desse concerto, o rito da circuncisão. Seu desejo de voltar à terra da escravidão mostrara serem eles indignos da liberdade e a ordenação da Páscoa, instituída para comemorar o livramento do cativeiro. Não deveria ser observada. Então ali Deus está mostrando para eles a questão da circuncisão, que a circuncisão era realizada para mostrar que eles eram de Deus. Né? Então, como eles rejeitaram a Deus, então todas essas coisas acabaram não sendo realizadas durante esse período. Tá? E a única coisa que ficou em pé foi o santuário, né? Porque aí seria demais, ele não poder nem pedir perdão a Deus, né? Então o santuário se manteve ali, mostrando que Deus sempre estava com o povo, mesmo o povo não querendo ficar com Deus, ok? Lá no livro de Neemias, no livro você consegue ver ali que tem um cântico dos levitas, se eu não me engano no capítulo 9 de Neemias, onde mostra todo esse cuidado de Deus com o povo, porque não faltava nada para esse povo. Caía maná do céu, saía água da rocha, tinha nuvem de dia, tinha nuvem de noite, as roupas cresciam sozinha, as sandálias dos pés não desgastava, tudo que esse povo queria, eles tinham. Porém, eles eram teimosos e não tinham fé em Deus. A peregrinação no deserto não foi simplesmente ordenada como um juízo sobre os rebeldes e murmuradores, mas servia à geração que crescia como disciplina preparatória à sua entrada na terra prometida. Então, esses anos que eles se passaram ali, porque 40 na Bíblia significa preparação. Então, Jesus ficou 40 dias no deserto se preparando para o ministério. João Batista, Paulo, Moisés ficou 40 anos no deserto se preparando para ser o libertador. E o povo agora ficou 40 anos se preparando para entrar em Canaã. Então, aquelas pessoas ali que estavam nascendo, aqueles meninos, aquelas crianças, tinham que se preparar para saber como agir, porque os pais foram uma lástima, né? Foram terríveis, pois não confiaram em Deus, então eles tinham que ter essa confiança em Deus para entrar em Canaã, tá bem? Também é citado aí Deuteronômio 8, verso 5, que é o texto que Jesus usa lá em Mateus 4:4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Também é referido aí, lá em Êxodo 32, que o povo de Israel é a menina aos olhos de Deus. Porém, o ser a menina aos olhos de Deus não significa que Deus vai passar a mão em nossas cabeças, tá bem? Então isso é uma coisa, é ser a menina aos olhos de Deus, outra coisa é fazer tudo que é errado e achar que Deus vai passar a mão em nossas cabeças. O judeu também ele tinha uma regra que ele não poderia se casar com quem não fosse judeu. Né? Ele não poderia ter por esposa alguém que não fosse judeu. Por quê? Porque os egípcios que foram com o povo, inclusive, eles eram idólatras, eles tinham vários problemas de entendimento com Deus. Inclusive, eles começavam todas as murmurações, todos os problemas que aconteciam em Judá, ali no sentido ali do povo de Israel, eram começados por eles. Então, foi dito ali para não resolver, não fazer dessa forma. Porém, um judeu pegou uma egípcia e colocou ela dentro de casa e queria que ela morasse junto com ele. E aí ele foi levado aos juízes. Os juízes disse que não poderia, porque a lei de Deus não deixava isso ocorrer. Ele então blasfema contra o juiz, amaldiçoa o juiz, blasfema contra Deus,
e faz um monte de coisa errada e acaba sendo apedrejado e morto, tá? E muitas pessoas acham que por essas ocasiões Deus ele não é amor, né? Ele só é justiça. E vamos ver o que alguns textos falam sobre isso? Enraivecido com essa decisão, amaldiçoou o juiz e no ardor de sua paixão blasfemou do nome de Deus. Foi imediatamente levado perante Moisés. Há os que porão em dúvida o amor de Deus em sua justiça, infligindo tão severo castigo por palavras faladas no ardor da paixão. Mas tanto o amor como a justiça exigem que se mostre serem as palavras inspiradas pela maldade contra Deus um grande pecado. A paga que recaiu sobre o primeiro transgressor seria um aviso para os outros de que o nome de Deus deve ser tido em reverência. Mas caso se houvesse permitido que o pecado deste homem passasse sem punição, outros se teriam desmoralizado e, como resultado, muitas vidas finalmente deveriam ser sacrificadas. Então, meus queridos, Deus não faz acepção de pessoas, ele não era contra os egípcios. Só que aqueles egípcios ali ainda não poderiam se casar com os judeus. Por quê? Porque eles ainda tinham influências do Egito. Então, era até a terceira geração. Depois eles poderiam, sim. Tá? Então, não é que Deus era contra os egípcios. Ele só estava preservando o povo dele, que era o povo preparado, o povo separado, para fazer com que toda a humanidade reconhecesse Deus como único Salvador. E, porém, não adiantou, porque o povo era teimoso. Né? Além disso, um homem foi colher lenha de sábado, sabendo que não podia. E aqui o texto diz que ele era rebelde, tá bom? Ele fez isso com rebeldia, para ir contra Deus voluntariamente, deliberadamente. E aí também foi apedrejado. O ato desse homem foi uma violação voluntária e deliberada do quarto mandamento. Pecado este não cometido por inadvertência ou ignorância, mas por presunção. Em nossos tempos, muitos há que rejeitam o sábado da criação como uma instituição judaica e insistem que, se o mesmo deve ser guardado, a pena de morte deverá ser infligida pela sua violação. Vemos, porém, que a blasfêmia recebia o mesmo castigo que a violação do sábado. Concluiremos, pois, que o terceiro mandamento também deve ser posto de lado, como aplicável só aos judeus? Isso aqui é uma ideia aqui que o pessoal sempre diz que não, sábado é coisa de judeu, não precisa guardar sábado. E se precisar guardar sábado, então quem transgrediu o sábado tem que morrer apedrejado. Porém, blasfemar, ou seja, quebrar o terceiro mandamento, dizer o nome de Deus em vão, também era a mesma sentença do sábado, apedrejamento. Aí ela está perguntando, então já que o sábado é só para judeu, então o terceiro mandamento também. Então, tudo tranquilo, então pode esculhambar o nome de Deus? É a pergunta que está aqui, né? E nós sabemos que não. Então, os 10 mandamentos são imutáveis. Eles são desde o Gênesis e vão continuar para toda a eternidade. Então nós precisamos compreender que Deus quer de nós e fazer a vontade de Deus e tirar o nosso eu da jogada. Após isso, todo ato de justiça divina é para resguardar os outros a cometerem e morrerem. Então, essas pessoas, eles eram rebeldes, eles não morreram por causa do pecado em si. Eles cometeram um pecado e deram então oportunidade para eles reconhecerem o erro, porém tanto o homem blasfemou contra Deus e falou mal do juiz, quanto o outro estava fazendo com rebeldia a quebra do mandamento do sábado e não se arrependeu. Então, por não se arrepender, morreram. Então, saiba disso. Deus não é um Deus tirano, duro e etc. Não, ele dá todas as oportunidades. Porém, quando a gente nega as oportunidades, aí vem a justiça. E a culpa nunca é de Deus, é sempre minha e sua. Também Miriam acaba falecendo durante esse período, e o Salmo 78 é o resumo da história dos 40 anos no deserto. Então, leiam o Salmo 78 como lição de casa, tá bom? Pegue aí um momento do seu dia e dê uma leitura ali no Salmo 78 para você entender o que Deus fez por esse povo, e esse povo negou a Deus, ok? Bom, meus queridos, era isso que nós tínhamos para hoje. Espero que vocês tenham gostado, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Não deixe de assistir, compartilhar, se inscrever e principalmente dar uma curtida no vídeo, porque isso ajuda o vídeo chegar a avançar mais e mais, tá bom? Caso queira ajudar com algum Pix, tá o Pix na descrição do vídeo. Que Deus abençoe vocês, se cuidem e até mais. Tchau, tchau.